nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros irmãos e irmãs, no nosso último programa começamos o capítulo 2 do nosso catecismo, do nosso credo, que trata desse tema, creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Depois de termos passado vários programas tratando do primeiro item do credo, né, creio, do primeiro artigo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de todas as coisas visíveis e invisíveis, agora chegamos a esse segundo, né, artigo. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Quando se completou o tempo previsto, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher, nascido submetido à lei, para resgatar os que estavam sujeitos à lei e todos recebermos a dignidade de filhos. Este é o Evangelho de Jesus, o Filho de Deus. Deus visitou seu povo, cumpriu as promessas feitas a Abraão e a sua descendência, e fez isso para além de toda expectativa. Ele enviou seu Filho bem-amado. Então, a nossa profissão de fé fundamental como cristãos é que Jesus de Nazaré, aquele homem particular que nasceu judeu, nasceu de uma filha de Israel, Maria, nasceu em Belém, nos tempos do rei Herodes, do imperador César Augusto, e que era carpinteiro de profissão, que foi condenado, foi morto, crucificado em Jerusalém, quando era procurador romano na Palestina, Pôncio Pilatos, quando era imperador o Tibério. Esse Jesus é o Filho eterno de Deus. Ele veio de Deus, veio na carne. O Verbo estava com Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí chegamos ao parágrafo 424. Movidos pela graça do Espírito Santo e atraídos pelo Pai, cremos e professamos acerca de Jesus aquilo que Pedro professou. Mateus 16:16. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Foi sobre a rocha desta fé confessada por São Pedro que Cristo construiu a sua igreja. Isso está em Mateus 16:18. E também um comentário feito por São Leão Magno, em várias ocasiões, diga-se de passagem. São Leão Magno fez esse comentário em várias ocasiões. Nosso catecismo o cita. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra não é necessariamente a pessoa de Pedro, mas a rocha da fé que Pedro professou. E foi sobre essa fé que Cristo construiu a igreja. Sobre esta rocha da fé que Cristo construiu a igreja. E aí nós chegamos ao parágrafo 425. Anunciar a insondável riqueza de Cristo. Essa é a missão que Paulo se propõe. Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 8. A transmissão da fé cristã é em primeiro lugar, o anúncio de Jesus Cristo, a fim de conduzir até a fé nele. Esse talvez seja o grande desafio da missão da igreja nos nossos dias. A transmissão da fé. Como transmitir a fé? Seja como for, a transmissão da fé é, em primeiríssimo lugar, o anúncio de Jesus Cristo. Para que, então, aquelas pessoas que recebem o anúncio possam ser conduzidas até a fé em Jesus. Desde o começo, os primeiros discípulos ardiam do desejo de anunciar a Cristo. Atos 4, versículo 20. Quanto a nós, não podemos deixar de falar sobre aquilo que vimos e ouvimos. Não podemos deixar de falar. Ou, como dirá São Paulo, né, ai de mim, se eu não evangelizar.
Então, esses mesmos primeiros discípulos convidam os seres humanos de todos os tempos a entrarem na alegria de sua comunhão com Cristo. E aí nós temos essa citação tão bonita da primeira carta de São João, capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e o que as nossas mãos apalparam da palavra da vida, vida essa que se manifestou, que nós vimos e testemunhamos, vida eterna que a vós anunciamos, que estava junto do Pai e que se tornou visível para nós. Isso que vimos e ouvimos, nós vos anunciamos, para que estejais em comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Nós vos escrevemos estas coisas para que a nossa alegria seja completa. São João aqui é magistral ao expressar o conteúdo da missão de todos os tempos. Parágrafo 426. Cristo é o centro da catequese. Aqui o nosso catecismo traz uma citação do Papa São João Paulo II, no seu documento intitulado Catequese Tradendi, em que o Papa aborda justamente sobre o ministério da catequese na Igreja, né? No centro da catequese encontramos essencialmente uma pessoa, Jesus de Nazaré, Filho único do Pai, que sofreu e morreu por nós, e agora, ressuscitado, vive conosco para sempre. E o Papa continua: catequizar é, portanto, desvendar na pessoa de Cristo todo o desígnio eterno de Deus que nela se realiza. É procurar compreender o significado dos gestos e das palavras de Cristo e dos sinais realizados por ele. Esse é o centro da catequese de todos os tempos. A finalidade da catequese, portanto, ainda é São João Paulo II que diz, é levar a comunhão com Jesus Cristo, porque só ele pode conduzir ao amor do Pai, no Espírito, e pode nos fazer participar da vida da Santíssima Trindade. Que missão sublime a dos nossos catequistas, né? Deveríamos ser sempre muito gratos a eles, aos catequistas, às catequistas, pela sua dedicação, pelo seu testemunho, pelo seu ardor apostólico, mas, sobretudo, a gratidão pelo fato de que eles contribuíram para que nós também pudéssemos ter o nosso encontro pessoal com o Senhor. E aí, o nosso catecismo, mais uma vez, vai citar São João Paulo II, dizendo, parágrafo 427, na catequese é Cristo, Verbo encarnado e Filho de Deus, que é ensinado. Todo o resto está em relação com ele. Somente Cristo ensina. Todo outro que ensine o faz na medida em que é seu porta-voz, permitindo a Cristo ensinar por sua boca. Todo catequista deveria poder aplicar a si mesmo a misteriosa palavra de Jesus. O meu ensinamento não vem de mim mesmo, mas daquele que me enviou. João 7, versículo 16. Pensamos então, pela intercessão de São João Paulo II, que nós todos, chamados que somos também a fazer ecoar a palavra de Deus nos corações, sejamos, por nossa vez, do nosso modo e na situação concreta em que Deus nos plantar, outros tantos catequistas, evangelizadores, testemunhas, a transmitir as riquezas da fé às novas gerações. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza hoje e cada dia de nossa vida à vida eterna. Amém.